Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Estou eu aqui de novo, Daniel Lins. Hoje vamos conversar um pouco com Nietzsche a respeito da amizade. E não é sobre a amizade, nós vamos falar com a amizade. Começo já com uma citação de Nietzsche, muito linda. Ele diz: quem é solitário por um capricho da natureza, em razão de uma estranha mescla de desejos, talentos e aspirações, sabe que maravilha elevada é um amigo. Bonito, né? Em outro momento, Nietzsche escreve: conheço o espírito de muitos homens, mas não sei quem sou eu mesmo. Meu olhar é demasiado próximo de mim, não sou o que vejo e o que vi. Eu seria de maior proveito para mim se de mim pudesse estar mais longe. Não tão distante quanto meu inimigo, claro. Já o amigo mais próximo está longe demais, demasiadamente longe. Mas entre nós há o meio caminho. Antes de continuar, eu vou dar um exemplo muito interessante, que é uma espécie de parêntese, e que é muito importante para essa questão da amizade. Alguns anos atrás, eu fui ao México. E, por acaso, e o acaso faz coisas maravilhosas, perdido, sem guia, eu terminei chegando na região que eu estava, entretanto não sabia que os Tarahumara's eram daquela região, visto que eu sabia que Antonin Artaud havia não só escrito sobre os Tarahumara's, mas que tinha ficado bastante tempo com eles. E eu não estava absolutamente no México, nem à procura de Antonin Artaud, mesmo tendo escrito um livro a respeito de Artaud, muito menos ainda de Bob Dylan. Quando me perco, que chego então num vilarejo, vamos chamar de vilarejo, Tarahumara, qual grande não foi a minha surpresa. Então, imediatamente me apresentei e tentei conversar com eles, mas vi de súbito que eles não falavam, vamos chamar de espanhol ou castelhano. Finalmente, havia um guia que chegou meia hora depois e começou a traduzir o que eu dizia. Eu encontrei um jovem, um casal. Ela devia ter seus 23 anos, ele devia ter mais ou menos 24, 25. Então, sentamos e começamos a conversar. Traduzido, claro, né, com o tradutor. E eu perguntei: mas é engraçado, vocês estão afastados de tudo. Pensei muito em Nietzsche nesse momento. Vocês estão afastados de tudo. Até as compras, vocês vão andando, caminhando, pois os Tarahumara são conhecidos como os homens que andam mais depressa no mundo. Muito rápido. Inclusive, eles dizem, toda a história de Tarahumara, que é a história do mundo quase, né? Eles dizem que eles inventaram o futebol. Bem, minha pergunta: e então? Vocês estão aqui, maravilhoso, vivendo na natureza, ao lado dos animais, porque tem bastante animais, não só vacas nem cabras, mas outros. Então, como é que é viver aqui? E aí vem a resposta deles, né? É muito legal viver aqui. Gosto muito, 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 muito de viver aqui. Mas algo me falta: os amigos. Eu tenho família, mas não tenho um amigo. Muito a ver com Nietzsche. Era um pouco a impressão que o Nietzsche também tinha. Ele tinha família, ele tinha sobretudo a irmã,
mas não dava conta da própria demanda de Nietzsche em relação à filosofia da amizade ou o amor da amizade. Ponto interessante. Encontramos no trabalho de Nietzsche traços de um contínuo confronto filosófico com o tema da amizade. E poucas menções, ou quase nenhuma, são feitas a esse tema pela filosofia ou pela literatura. Claro, tem exceções, sempre tem exceções, felizmente. E aí eu penso em Maurice Blanchot e também em Derrida. Se não, em geral, quando os filósofos ou literários trabalham sobre a questão da amizade, geralmente, sobretudo na filosofia, o que aparece muito mais são personagens sem corpos. Que às vezes a psicanálise também faz isso, né? O que é um personagem sem corpo? É quando, de repente, o que interessa à discussão filosófica, quando isso acontece, é, sobretudo, levar a questão da amizade para a ética. Nas minhas leituras, nos meus estudos de filosofia e na minha prática, eu tenho constatado, felizmente ou infelizmente, muitas vezes, que o que se está chamando de ética nada mais é do que, finalmente, uma moral. E como a moral é sempre a moral do mais forte, isso não me deixa tranquilo. Foi apenas um parêntese. Bem, Nietzsche é, pois, na minha opinião pelo menos, o último filósofo para quem a amizade representa, de uma maneira quase antiga, a forma de vida de filósofo e o veículo de pensamento no século XIX. Cabe observar de que modo Nietzsche impõe o pensamento, a arte de pensar, à filosofia nômade, não linear, em detrimento à superstição e aos clichês matadores. Eu, o ser, a essência, o sujeito, a transcendência e por aí vai a boiada. Nada a ver com a boiada do homem, hein? Essa é outra boiada. Ademais, ao longo da história, desde a antiguidade até o século XVIII, a amizade ocupava uma prática, um lugar privilegiado, inserido à vida, inserida, pois, à filosofia, às artes, ao amor, ao desejo, à amizade. Impossível pensar a antiguidade sem a filosofia, a literatura e o tema da amizade. Tema enquanto vida, filosofia enquanto prática. Com o advento do século XIX, a amizade é totalmente exilada. Para falar como Deleuze, minorizada. E passa a ter, de certo modo, o mesmo tratamento que tivemos, que conhecemos, com a ideia da alegria. A alegria tornava-se uma espécie de algo menor, minoritário. E o que eu senti nas minhas pesquisas sobre a amizade no Ocidente é que, de repente, a amizade vai também, no século XIX e no século XX, XXI, vai ser exatamente muito parecido com o conceito de alegria, ou a ideia de alegria. Mas o que era essa alegria? Os clichês aí desfilam e não param. É coisa esquisita, é coisa de baitola, é coisa de gay desvairado, coisa de mulher. Por outro lado, não negligenciar o fato de que o ato maldito da famigerada lei contra os homoeróticos no século XIX, sobre, entre outros, o falso argumento de que a homossexualidade é uma doença,
não demorou a aparecer, embora seja praticamente do século XIX, 1800 e pouco. A gente aprendeu isso com Foucault, mas de qualquer maneira já é um resquício de um século em que a amizade já era um assunto deixado de lado. Quer dizer que a amizade também vai sofrer com essa questão da ideia da homossexualidade do século XIX, final, como doença. Coisa não é brincadeira. Começa aí a diferença que emerge na filosofia com Nietzsche no século XIX. E o que acontece então? Para ele, a filosofia é vista como um exercício intelectual, como um trabalho sobre si mesmo, no qual a teoria é combinada com a prática. Nietzsche demonstra uma preocupação constante por viver, aprender e a ensinar em liberdade. A amizade inaugura os relacionamentos dos pequenos, fora do ciclo familiar, e o amadurecimento e desenvolvimento das crianças e púberes, ao motivá-las a praticar os diferentes tipos de relação que terão na vida presente, na vida futura, com a família e, sobremodo, para além da família. O que aparece é a diversidade, noção de amizade, muito, muito, muito presente no pensamento de Nietzsche. A diversidade. A ideia de que a amizade é marcada por diferenças, instabilidades e mudanças acompanha o pensamento e práticas nietzschianas. Acontece que um aspecto importante de seu pensamento foi esquecido: o inventário dos perigos e da impossibilidade de amizade, e por isso que o significado do conceito amigo, que significa o amigo da sabedoria, deixava Nietzsche tão excitado, tão revoltado, a tal ponto que eu acrescento que deveríamos talvez repensar, redefinir o conceito de liberdade para além dessa ideia boba, como diz o Nietzsche, da liberdade como um amigo da sabedoria. Ele é terrivelmente duro e terrivelmente, mais do que duro, severo, né? Então, por que ele é severo? Ao invés de significados, que às vezes, os significados às vezes são um pouco significados como uma espécie de palavra de ordem. Portanto, repensar esses significados e enveredar por possíveis sentidos que emerjam. Então, essa ideia de repensar o conceito de liberdade continua para mim muito, muito urgente. Em Nietzsche, a força ou energia era temperada como uma necessidade de amizade. É isso. Ele necessitava uma necessidade de amizade, de admiração, de carinho, de amor, e não raro, de amor de amizade. E o que é este amor de amizade? Eu até estava querendo deixar para depois, mas fica me futucando. O amor de amizade é quando a amizade é o entre dois. Entre dois. Portanto, o entre dois anuncia uma diferença que difere. Entretanto, esta diferença é ainda e caminha ainda para um encontro, para uma espécie de partilha com a diferença máxima que é o amigo. Mas Nietzsche, a relação dele com a amizade era de uma ordem assim tão forte, tão concreta, que seu coração era quase um coração
que entrava numa espécie de devir criança do pensamento. Tudo para ele era positivo nesse encontro com o amigo. Tudo. Ele era incapaz de procurar no amigo algo que fosse, por exemplo, errado, que não fosse correto. Nietzsche não trabalhava com esse tipo de significação. Ele trabalhava muito mais com sentido. E o sentido é a pele. O sentido é a pele. O sentido é o prazer. O sentido é o amor de amizade. O sentido é simplesmente algo que nos leva completamente a desmontar qualquer ideia de representação. A representação não tem nada a ver com a vida. A representação tem muito mais a ver com a moral. E a moral, como eu já disse, é sempre a moral do mais forte. Não por acaso, Nietzsche, em todos os períodos de sua existência, cultivou amizades e, mais ainda, amor de uma paixão incontrolável, um punhado de amigos. A gente não encontra um amigo. Não, a gente não encontra. O que é que a gente faz? A gente inventa um amigo. E às vezes reinventa a própria invenção. A descoberta, a chegada de um amigo era um verdadeiro magnificat. Magnífica, que era aquela coisa do latim, né? Que é a grande alegria, né? Era a grande alegria para ele. E aí eu penso imediatamente numa frase que poderia ter sido de Nietzsche, mas não foi, que consiste no seguinte: disseram que era impossível, eu fui até o impossível e fiz o possível com o impossível. Agora, gostaria de fazer também outro parênteses, como fiz lá para os Tarralmaras, que é algumas palavras só, e talvez uma vontade que eu queria dar para vocês, de ver esse filme, que se chama Além do Bem e do Mal. Um filme de Liliana Cavani, de 1977. Conta a história de um triângulo entre o filósofo Nietzsche, a russa Lu Salomé e Paulo Ré. E então alguém me perguntaria, e as mulheres na vida de Nietzsche? As mulheres, houve amigas e confidentes, sobretudo sua irmã, Foster Nietzsche. Depois tem também Malvida, depois tem Andrea Lu, todo mundo sabe que ele ficou completamente apaixonado por ela, fez o que pôde para ficar com ela, queria se casar com ela. A Lu preferiu muito mais ter Nietzsche como um mestre, como uma espécie de guru, do que como marido. Mas, fora dessas 3 mulheres, que são poucas aparentemente, Nietzsche era um homem de segredo. Ele tinha também suas relações e paixões femininas raras, mas fortes e aparentemente, dizem alguns, secretas. Em todo caso, tanto no amor como a amizade, a sensação, muitas vezes, são as mesmas. Só se ama na marginalidade, só se ama às margens. Não há amor de amizade, não há amor, simplesmente amor, ou de mais amor, que não se engendre através das margens. É uma história que não tem nada a ver com gênero. E eu diria mesmo é para além do gênero, pensando sobretudo em Clarice Lispector, o gênero não me pega mais. Embora cortês, Nietzsche, educado, até onde ele pode, mas ao mesmo tempo habitado de explosões perigosas e dolorosas de tudo o que há no fundo de seu desespero velado, ele vivencia também as descidas aos infernos em sua trajetória em busca de uma amizade perene e do amor de amizade sem limites. Se há limites, já começa a complicar.
Com Nietzsche não existe a ideia de papai e mamãe. E na contabilidade da amizade, no âmbito da ideia nietzschiana, que é também a minha maneira, não existe no amor de amizade uma contabilidade de sinais negativos. Então tudo aí quebrou. Se a contabilidade não tem sinais negativos, e se o amor é isso, é uma contabilidade sem sinais negativos, então tudo é possível. Essa era a utopia, um pouco, na minha maneira de sentir e de ver, tão importante para o filósofo Nietzsche. Assim, a amizade foi para Nietzsche fonte de, como eu disse, alegrias profundas e também tristezas infinitas, porque quando Nietzsche narra seu isolamento, etc., é engraçado como a ideia de felicidade, a ideia de amizade, a ideia de alegria não desaparecem. Isso é muito interessante. Mas é toda uma leitura do Nietzsche que tem que ser feita, sobretudo o livro dele, Minha Vida, né? Que ele escreveu quando estava no internato alemão, quando ele ganhou uma bolsa. Ele tinha 14 anos. E terrível experiência, mas ao mesmo tempo foi aí, talvez, que Nietzsche aprendeu que era possível ser salvo daquela violência, daquele internato, a partir, portanto, da ideia e do conceito de amizade. Mas o que é que ele sofria mais, dizia a irmã do Nietzsche? Era a impossibilidade de comunicar. Havia um momento onde não dava mais. Havia um momento onde Nietzsche não podia mais. Ele não aguentava. E aí, o sofrimento praticamente engoliu toda a força e toda a energia da própria liberdade. Não foi fácil, nem sequer para sua irmã. É só ler tudo que ela escreveu, neste caso, muito interessante, a respeito de Nietzsche, né? Em síntese, no fogo de seu amor entusiasta, ele fechava os olhos sobre os defeitos, como a gente diz, de seus amigos, sobre suas fraquezas humanas, para não mais ver senão, como nós já dissemos, suas perfeições. E aí ele virava o artista da sua própria criação. Não se trata mais do retrato. Ele chegava quase a criar um personagem que praticamente não existia, só existia na sua imaginação, e a partir desse momento, aquilo que eu tinha falado, informado há uns 10 minutos, agora tomava uma força extravagante, o que o deixou em profunda solidão, porque ninguém mais acreditava nessa ficção. Que, inspirado por Wagner e Schopenhauer, ambos tornam-se, em sua imaginação, ardente e em chamas, o ideal não só da filosofia e do artista, mas ainda o ideal quase de vida. No caso de Paul Ricoeur, que Nietzsche considera um pesquisador, um judicioso, ama suas obras, ele é muito sensacional. Nós sabemos que há um exército de críticos a respeito de Paul Ricoeur e, ao mesmo tempo, dessa invenção, como diz alguns, enlouquecida de um personagem que só existe na imaginação do Nietzsche. Tem um pensamento muito interessante do Sêneca. Quem não vive um pouco para o outro, quase não vive para si. Quem é amigo de si, é amigo de todos. Eu não gosto muito dessa citação, mas eu acho que ela é interessante no caso do Nietzsche, porque eu acho que ele acreditava, mais do que acreditava, ele levava isso muito a sério. As cartas para Wagner e para tantos outros, como os veremos na próxima vez, são verdadeiras obras-primas. É de uma qualidade de estilo. E o que é o estilo? Quando a gente fala de Nietzsche, tem que ter muito cuidado.
Quando eu estou falando aqui do estilo, eu estou falando quase de uma feitiçaria. Você é totalmente engolido, engolfado, mas ao mesmo tempo aliviado, porque é de uma beleza extrema. E agora eu vou ler a carta que o Nietzsche manda para Wagner. Chama-se Amizade Estelar. A Gaia Ciência, Amizade Estelar, aforismo 279. Nós éramos amigos e nos tornamos estranhos um para o outro. Mas está bem que assim seja. E não vamos ocultar e obscurecer isto como se fosse um motivo de vergonha. Somos dois navios que possuem, cada qual, seu objetivo e seu caminho. Podemos nos cruzar e celebrar junto uma festa, como já fizemos. E os bons navios ficaram placidamente no mesmo porto e sob o mesmo sol, parecendo haver chegado ao seu destino e a ter tido um só destino. Que tenhamos de nos tornar estranhos um para o outro é da lei acima de tudo. Justamente por isso, deve se tornar mais sagrado o pensamento de nossa amizade. Mas nossa vida é bem breve e nossa vista muito fraca para podermos ser mais que amigos no sentido dessa elevada possibilidade. E assim crer em nossa amizade estelar, ainda que tenhamos de ser inimigos na Terra. Ao escrever esse aforismo, Nietzsche deixa claro não poder atender ao apelo de Wagner para resgatar uma amizade perdida. A amizade pode ser expressa enquanto algo da ordem do desafio. Mas a amizade era sobretudo nômade. Aí está a questão. A amizade é nômade. E o que quer dizer essa amizade nômade? Essa filosofia nômade? É que o nômade, ele não parte de A para B. Inclusive na relação das amizades. O nômade vai, caminha, segue, mas ele não tem destino. Ele não é um turista. Não é um turista. Ele não vai de A a B. Ele vai. E neste ir, acontece o quê? A vida. A vida passa. O amor passa. A solidão também. Então, neste amor nômade, que é o amor que eu chamo nietzschiano, existe algo de espetacular. O amor é uma passagem, mas essa passagem também é nutrida pelo desejo. Muito obrigado.